Vamos convidando o pessoal então, já estamos online. Compartilhar. Boa noite quem está chegando, hein? Ao vivo, isso aqui. Boa noite quem está chegando, já vamos começar já. Só vamos compartilhar a live aqui com o pessoal e a gente já começa o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 119, versículo 47. Se vocês olharem, é mais um versículo maravilhoso, muito gostoso da gente falar. As pessoas que amam a palavra de Deus são apaixonadas pelo Salmo 119, sabe? O Salmo 119 ele é uma declaração de amor pela palavra de Deus. De 176 versículos que tem, 174 fala a respeito da palavra de Deus, como amar, como colocar em prática, como fazer a vontade de Deus. É muito gostoso de ler o Salmo 119. É difícil de ler porque ele tem 176 versículos. Eu costumo dizer para as pessoas, é o maior salmo da Bíblia, sendo que é o menos lido, né? Quase ninguém lê, todo mundo conhece só o versículo 105, que é luz para os meus pés é a tua palavra. Não, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E o restante ninguém conhece mais. Então vai compartilhando, vamos chamando o pessoal aí e a gente já vai começar, só terminar de... Já vamos começar já. Oi, mãe, tranquilo? Vamos chamando os amigos, inimigos. Feito 8:03 já, vamos... Já chamei o pessoal, já compartilhei aqui. A Adri também já tá online. Então, sejam bem-vindos todos que estão aí. Vamos começar o nosso estudo com uma oração. Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos fazer a Tua vontade todos os dias. Derrama, Senhor, de Tuas bênçãos e faz de nós homens e mulheres que andam conforme a Tua vontade, que nós possamos esquecer, Senhor, a nossa vontade e fazer o que Tu queres realmente. Assim como o salmista fala, que ele vive liberto e ele vive proclamando o Teu Evangelho, proclamando a Tua palavra, os Teus estatutos, assim que nós sejamos também. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, só dando uma relembrada, né, que esse salmo do versículo 44 até o versículo 48, ele é um bloco, e ele chama a gente para 4 coisas, né? A primeira coisa ele chama no 44, que é para a gente levar a sério a palavra de Deus, que diz: todos os dias eu obedecerei a tua lei. Ou seja, nós vamos colocar em prática todos os dias a lei de Deus. É a lei de Deus, e eu sempre a cumprirei. Então diz assim: todos os dias eu obedecerei a tua lei e sempre a cumprirei. Sempre a cumprirei. A Bíblia não deve, como nós falamos a semana passada, ela não deve ser usada simplesmente como um enfeite, mas ela tem que ser usada como real na nossa vida. Nós temos que colocar ela em prática. Ela é suficiente para nós não precisamos de mais nada. Quando nós compramos algum objeto liquidificador ou qualquer coisa elétrica, ela vem junto com o manual de instrução. E nós crentes acreditamos que o manual de instrução do ser humano é a Bíblia Sagrada. Então nós temos que ler a Bíblia Sagrada para saber como é que é o nosso funcionamento, como é que nós temos que agir de verdade. Aí, Jefferson, tudo bem? O Jefferson entrou, o Jefferson Celalier. Seja bem-vindo. Então, assim, ele é suficiente para nós, o Evangelho, e Deus é suficiente para nós. E nós vemos isso. Nós comentamos a respeito do aleijado lá, né, que estava durante 38 anos na beira do poço,
esperando a água se mover. E aí ele esperava só aquilo, ele queria aquilo, aquilo era a vida dele. E é assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que estar esperando a vida inteira em Cristo, andando sempre em Cristo. Segundo plano, nós temos que dizer que é andar na dimensão que Deus mesmo nos supre, nós não precisamos de mais nada. Eu viverei à vontade, diz no versículo 5, né? Viverei à vontade de Deus e serei livre dos perigos, porque eu tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Ou seja, eu leio a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus e eu coloco ela em prática no meu viver. Ela é suficiente para mim, eu não preciso de mais nada. E o terceiro ponto é no versículo 46 e 47, que é o que a semana passada nós estudamos e essa semana nós vamos estudar. Anunciarei aos reis as tuas ordens e não ficarei envergonhado dos teus mandamentos. Eles trazem alegria, pois eu os amo. Ou seja, nós acreditamos que nosso Deus é bom, nós acreditamos que a mensagem é boa, nós acreditamos que a Bíblia é a verdade. Então nós não temos por que nos envergonhar. Nós falamos abertamente dela onde quer que nós estejamos. A sua palavra para nós, ela funciona como refrigério. Ela funciona como eu falei, um manual de instrução. Tudo que a gente vai fazer, nós procuramos na palavra de Deus como deve fazer para fazer o jeito correto. Então, nós temos que demonstrar ao mundo como nós amamos a Deus realmente. E como é que nós vamos demonstrar ao mundo que nós amamos a Deus? Olhando a palavra de Deus, exercendo a palavra de Deus, colocando em prática a palavra de Deus na vida da gente. Nós vamos mostrar para as pessoas que a coisa mais importante no nosso viver, assim como era na vida do salmista, é a palavra de Deus. E assim nós chegamos, eu fiz fazer um aparato bem rapidinho do que foi falado anteriormente. Agora nós entramos no versículo 47, que diz assim, ó: os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Os mandamentos de Deus alegram o salmista. Isso é maravilhoso. E isso é grande demais, quando nós podemos nos alegrar. Isso ela fala na Nova Tradução na linguagem de hoje, né? Na Arque diz assim, ó: alegrar-me-ei nos teus mandamentos, porque eu os amo. Na NAA diz para nós assim, ó: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. E na VFL, na versão fácil de ler, diz para nós assim, ó: sinto prazer nos seus mandamentos, porque eu tenho amor por eles. Então, no momento que eu acho que das versões a melhor aqui é a fácil de ler, que diz: sinto prazer nos teus mandamentos. Nós temos sentido realmente prazer nos mandamentos de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos alegramos de estar lendo a palavra de Deus. Nós nos cara, quando eu li esse versículo, sinto prazer nos teus mandamentos, pois tenho amor por eles. Isso me alegrou, porque eu vi que o salmista amava, e não é mentira, porque nós vimos já no verso 44 ele falando que seria livre, não seria envergonhado. No 45 ele diz que vai falar para os reis e vai falar para todo mundo, não importa para quem tiver, ele vai falar da palavra de Deus. Ou seja, ele tem prazer nos mandamentos de Deus, ele tem amor pelos mandamentos de Deus, e ele quer falar sempre do mandamento de Deus, ele quer falar dos testemunhos de Deus, ele quer falar das maravilhas de Deus. Eu quero que vocês entendam que quando ele está falando isso, ele não está falando o que a gente vê hoje nas igrejas, das pessoas indo lá no púlpito lá, pregar, dizer que, falar das bênçãos que eles receberam, das coisas que eles receberam, das coisas que Deus deu para eles. Não, eles se alegram de poder falar das coisas de Deus. É isso que tem que alegrar. Alegra em falar do que Deus tem feito na vida deles, e não nas coisas que Deus deu. O problema é que as pessoas veem alegria e veem conforto nas coisas que eles recebem, e não nas coisas que Deus é. Porque nós temos que ter esse conhecimento da palavra de Deus. Não é as circunstâncias que me fazem amar a Deus, não é eu ter ou não ter que vai me fazer amar ou não amar a Deus, não é eu ter fome ou não ter fome, como Paulo diz:
todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso ter abastância, eu posso estar doente, eu posso estar são, eu posso ter onde morar, eu posso não ter onde morar, eu posso estar livre, eu posso estar preso, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele é o autor e o consumador da minha fé, Ele é a coisa mais importante na minha vida, Ele é o prazer da minha vida, pois eu amo a esse Deus maravilhoso. Isso é o importante na vida da gente. Nós temos que acreditar dessa forma, que nós vamos andar de acordo com a vontade de Deus quando nós conhecermos a palavra de Deus e quando ela ser para nós realmente a alegria do nosso coração, como o salmista diz: sinto prazer nos meus mandamentos. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você agora e pensasse: será que eu tenho tido prazer nos mandamentos de Deus? Será que eu tenho sentido prazer de ir na casa de Deus aos domingos ou nos dias que tem culto, de eu estar na comunhão dos santos? Será que eu tenho tido prazer quando eu pego a palavra de Deus e leio a palavra de Deus? Eu já contei a história para vocês a respeito da peça do Giovanni Si, que ele diz, quando ele tá fantasiado de Satanás lá, ele diz assim: eu gostaria de ver que um crente tivesse desejo pela palavra de Deus quando chegasse na hora do almoço, em vez dele almoçar, ele pegasse a palavra de Deus e fosse ler. Quando sobrasse um momentinho durante o dia dele, ao invés dele fazer alguma coisa para o agrado dele, ele iria ler e pensar a respeito da palavra de Deus. Todos os momentos que ele teria algum momento livre do seu dia, ele estaria na palavra de Deus, debruçado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós que Josué meditava na palavra dia e noite. E nós, quanto nós temos meditado na palavra de Deus? Aquele momento que nós temos que nós estamos livres, que não temos nada para fazer, o que nós temos feito? Nós temos buscado a palavra de Deus ou nós temos buscado a nossa alegria? Nós temos buscado lá responder os nossos WhatsApp, nós temos buscado ver o que as pessoas têm, os likes que nós temos recebido no Instagram, no Facebook, ou nós temos buscado a palavra de Deus? Sabe, a religião é aquela dentro do coração da gente, é aquela que está dentro do espírito da gente, não é simplesmente a letra, como nós falamos a semana passada, porque nós achamos que o amor à lei de Deus, o amor à lei de Deus, ele não se distingue simplesmente na observância de leis, na observância de cumprir costumes e doutrinas, não, de forma alguma. O amor a Deus é quando a gente tem isso que o salmista diz assim: eu sinto prazer em cumprir a tua lei, eu me alegro em fazer as tuas vontades, eu me alegro quando eu pego a palavra de Deus e leio ela, porque ela é um bálsamo para o meu coração, ela é alegria para a minha vida. Quando nós começarmos a ver isso e ver que não é simplesmente uma mera observância de leis, né, que às vezes, como a gente via os fariseus fazendo, eles observavam as leis porque eles queriam ser salvos. Então a lei diz tal coisa, eles faziam aquela coisa, eles faziam as coisas que eram essenciais para ele. E quando nós conhecemos a Deus de verdade, nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, nós não queremos fazer somente o que Ele quer, nós queremos fazer o melhor, nós queremos agradar ao nosso Pai, nós queremos trazer para... como é que eu posso dizer? Sabe quando a gente quer agradar a nossa esposa, que a gente faz alguma coisa, faz alguma comida, compra alguma coisa que ela gosta, tem necessidade de fazer isso? Não, não tem necessidade, mas nós queremos agradar a ela. E a mesma coisa é quando a gente conhece a Deus de verdade. A gente não cumpre a palavra de Deus porque está escrito que nós tenhamos que cumprir a palavra de Deus, mas nós cumprimos a palavra de Deus por amor. O amor está dentro do nosso coração. Não é, como eu falei, não é uma observância de regras simplesmente, mas é o deleite no amor, é se alegrar quando a gente faz as coisas porque nós estamos alegres por fazer, porque nós já recebemos a misericórdia de Deus, aquela ao qual fala em Lamentações, que se renovam a cada dia. Essas maravilhas, nós nos alegramos por causa disso, porque Deus já nos tirou de um charco de lodo, que nem diz o salmista. Ele me tirou de um charco de lodo, Ele me tirou de um lamaçal de pecados,
e me trouxe para o reino de luz. E isso me alegra, isso eu quero estar na presença dele. Então, não é simplesmente uma observância da lei, uma observância da letra escrita, não, mas é amor. Nós observamos porque nós amamos a esse Deus maravilhoso. É algo gracioso que é designado pelo nosso Pai, pelo nosso Redentor, que Ele quer nos levar para o descanso junto dele. Isso é maravilhoso. Eu acho, quando a gente lê João 14, que diz para nós ali, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse verdade eu vos teria dito, e meu pai trabalha até hoje, e eu estou indo agora para lá para preparar lugar para vocês, para quando vocês virem, ter lugar para a gente estar junto do Pai. É para isso que Cristo veio na terra. Ele veio simplesmente para abrir os caminhos, ele veio para mostrar para as pessoas a alegria da salvação, ele veio para mostrar para as pessoas que ele ainda trabalha e tá preparando a nossa morada eterna, onde nós vamos morar junto do Pai. Essa é a alegria do Pai, que um dia todos nós estejamos juntos lá descansando no seio do Pai, assim como Abraão foi recebido lá, assim como o mendigo foi recebido lá no reino do Pai, nos braços de Abraão, nós seremos também recebidos lá no seio de Abraão e estaremos do lado dele. E sabe, eu vejo e penso assim, é uma vergonha, sério, é uma vergonha para os cristãos que não têm afeto. Quando a pessoa se diz cristã e não tem afeto pelo Evangelho de Cristo, isso é vergonhoso. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que ame a Deus não tem amor pela palavra de Deus. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que diga que ame a Deus não leia a Bíblia. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que ame a Deus não busque a Deus durante o seu dia. A pessoa busca a Deus, a pessoa quer saber mais de Deus. Eu não estou dizendo que nós temos que estar sempre em cima da Bíblia. Eu não estou dizendo que nós temos que estar sempre grudado na palavra de Deus, não. Mas nos momentos livres, nós temos momento para todas as coisas, como a gente faz durante o dia. Por exemplo, a gente tem momento de trabalhar, nós temos momentos de comer, nós temos o momento de nos alegrar, nós temos o momento de nos divertir com a família, de sentar na frente da televisão e assistir um filme. Nós temos momento para todas as coisas. Para todas as coisas tem seu tempo, isso diz para nós em Eclesiastes 3, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo há tempo para todas as coisas, e é isso que nós temos que acreditar, há tempo para todas as coisas. Então, eu não consigo acreditar que um cristão passe um dia inteiro e não pegue a palavra de Deus. Eu acho muito legal o que a Josi está fazendo com o Joaquim, que é café sem Bíblia, como é que é? Como é que é o nome, Josi, do negócio? É café com... Não, é... Sem café, sem Bíblia. Não, como é que é? Sem Bíblia, sem café. Josi, bota aí para nós, aí a Josi vai falar aí como é que é. Sem Bíblia, sem café. Ela disse que na questão de amar a Deus, ela disse que quem ama prioriza. O amor é prioritário. Onde está o nosso amor, está a nossa prioridade. Ou seja, aquilo que tu está fazendo realmente, aquilo é sem Bíblia, sem pão. É que a Josi coloca aqui, ó. Então assim, ó, já pensou se a gente colocasse isso em prática na vida da gente, sem Bíblia, sem pão? Ou seja, eu não vou comer enquanto eu não ler a Bíblia. Tinha gente que ia morrer de fome, gente. Tinha gente que ia morrer de fome, hein? Se colocar essa lei aí. Muitas pessoas iam morrer de fome porque não pegam a Bíblia. Sabe daí depois o que elas dizem? Eu não consigo lembrar dos versículos. Mas também como é que tu vai lembrar dos versículos se não lê, ô preguiçoso? Como é que é? Ia definhar aos poucos. Ia morrer de fome, Cara, é triste, é vergonhoso, sabe, para alguém que se diga que é cristão e ter tão pouco afeto pela Bíblia, sabe? Isso é triste. A pessoa que ama a Bíblia, ela está constantemente lendo a Bíblia, ela está constantemente lendo. Eu não preciso ler, não, cara, eu posso levantar de manhã, e é isso que eu acredito que Josué fazia. Josué levantava na parte da manhã, fazia o devocional dele e passava o dia inteiro pensando naquilo que ele leu. E eu acho que é isso que nós deveríamos fazer. Tu pegar uma parte da Bíblia na parte da manhã, tu lê aquela parte da Bíblia e passa o dia inteiro meditando nessa palavra. Chegar no fim do dia, tu vai ter conhecimento dessa palavra. Tu vai saber o que tu está fazendo. É isso que nós temos que fazer. Sabe porque eu digo que é vergonhoso quando a gente diz que o cara é cristão e não tem interesse nenhum pela palavra de Deus? Porque nós vemos um apego cordial, consciencioso e inviolável por parte dos judeus
pela lei de Moisés. Eles amam tanto a lei de Moisés que eles leem aquilo e conhecem de cor. Para vocês terem uma noção, a criança com 12 anos, quando ela vai fazer o Bar Mitzvah, ela tem que conhecer os 150 salmos de cor, os 150 salmos de cor. E aí tu vai perguntar para qualquer um dos cristãos hoje, entra em qualquer igreja, entra lá em qualquer igreja e pede para alguém citar algum salmo para ti. Eu não quero nem falar para a pessoa citar o Salmo 119, mas tu pede para a pessoa citar o Salmo 131, que são 3 versículos só. Nem o Salmo 131 as pessoas conhecem. Não sei nem se ela sabe que existe o Salmo 131. Sabe, isso é vergonhoso. É isso que eu digo para vocês. E aí a gente vê os judeus que têm tanto amor pela palavra de Deus e fazem. E não só os judeus, nós vemos os budistas. Os budistas fazem de tudo. Eles passam 1-2 horas por dia meditando, entrando em transe lá da forma que eles fazem para falar a respeito do Deus dele. Os adventistas. Descobri o nome do que a Josi faz? Ela falou aqui sem Bíblia, sem pão. Eu ia falar. Sem pão, sem Bíblia, né? Sem Bíblia, sem pão. Então, assim, os adventistas, nós vemos os adventistas, cara, eles passam o sábado inteiro levando o evangelho para todas as pessoas. Nós vemos os mormons para eles se transformarem em elder, eles têm que ficar 2 anos levando o evangelho em outro lugar, eles têm que fazer missão. Nós vemos um torcedor de algum time, cara, eles falam daquele time, eles brigam pelo aquele time, eles lutam pelo aquele time. Nós vemos defensores, agora nós estamos vendo aí, infelizmente, essas defesas de político aí. O político, um morre pelo político A, o outro morre pelo político B, e, cara, eles se brigam e acabam com um casamento por causa de política, acaba com a família por causa de política e fazem tudo que é tipo de coisa, e além disso muitas outras coisas, ou seja, eles defendem tudo que é tipo de coisa, menos o evangelho de Deus. Eles não estão preocupados com o evangelho de Deus, eles estão preocupados com qualquer outro tipo de coisa, menos com o evangelho de Deus. É isso que eu vejo nesse versículo quando Davi está dizendo. Eu imagino Davi dizendo nesse versículo assim, ó, eu vou me deliciar na palavra de Deus. Sabe, isso eu acho maravilhoso quando ele diz isso. Eu quero me deliciar. Eu amo ler a palavra de Deus. Eu quero me deliciar. Gente, vocês podem falar, tá, gente? A Dilce está aqui do meu lado para ler. E no Instagram eu estou vendo aqui. Se alguém falar alguma coisa, eu mesmo leio. Então, assim, gente, vamos. Nós estamos ao vivo no Instagram e no Facebook, tá? Então, assim, eu vejo Davi falando isso. Eu vou me deliciar na palavra de Deus. Eu vou me deliciar nas coisas de Deus. O sentido contido nesse versículo é semelhante ao que havia sido mencionado anteriormente nos outros versículos, que ele diz lá no 44, né, que ele não vai ficar envergonhado de falar a palavra de Deus. Ele fala no 43, se eu não me engano, que ele diz que eu andarei na tua palavra. Depois no outro ele diz, eu falarei da tua palavra aos reis. Ou seja, e agora ele está dizendo que eu amo essa palavra. Eu quero que ela seja transformadora na minha vida. Eu quero que ela me dê liberdade. Eu quero que ela me dê coragem. Eu quero ter deleite nela todos os dias da minha vida. E essa é a forma que mantinha os mandamentos de Deus. E por isso que ele mantinha os mandamentos de Deus com tanta estima dentro do coração dele. Porque ele achava isso agradável. Ele gostava de fazer a vontade de Deus. E esse tema era o tema principal da vida dele. Que eu disse para vocês, ele mesmo sendo rei, ele fala no versículo 46, que mesmo na presença dos reis eu falarei. Quando ele se reunia na presença de reis, ele sendo rei, ele se juntava com mais 10, 15 reis para conversar. Ele não falava em assuntos de estado, mas ele falava a respeito da palavra de Deus. Isso é o mais importante na vida dele. A palavra de Deus é o tema mais importante na vida dele. Qual tem sido o tema mais importante na vida da gente? Então assim, e isso tudo na companhia da liberdade que ele fala no versículo 45, da coragem que ele fala no versículo 46 para ele falar dos reis. E aí, por intermédio disso, ele encontra deleite na palavra de Deus. Quando nós tivermos cumprido o nosso dever, nós acharemos grande recompensa nele. No momento em que nós fizermos a vontade de Deus, nós nos veremos recompensados por Deus.
não recompensados que nós vamos ser abençoados, não de forma alguma, mas é o que diz no Salmo 4, versículo 8 lá: eu deito a minha cabeça no meu travesseiro e durmo, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo. Se Davi não houvera falado do seu Senhor diante de reis, ele teria medo de meditar na lei, porque seria negligente. Sabe, olha só que maravilha. Se ele fosse uma pessoa falsa, mentirosa, que diria que vou falar na presença dos reis e não falasse quando ele chegasse diante de lei, diante de Deus, ele não teria coragem de falar com tanta autonomia, com tanta força, dizendo assim: Senhor, eu tenho honrado os teus estatutos, eu tenho feito a tua vontade, eu me alegro de andar nos teus caminhos, eu me alegro de falar a tua vontade. Sabe o que é mais interessante? Nós vemos que Davi dizia que mesmo na presença dos reis ele falaria a respeito da palavra de Deus. Ele sentia, ele falava e sentia serenidade no coração dele. Além de quando ele estava falando, ele sentia serenidade, ele também sentia nossa, meu Deus, que palavra serenidade. Quando ele meditava na palavra de Deus, ele ficava tranquilo. Ele se alegrava de estar meditando na palavra de Deus. Sabe quando tu lê a palavra de Deus e tu fica moendo ela, tu fica pensando: nossa, o que é essa palavra? Que maravilha essa palavra, que coisa gostosa de ver isso. Como é gostoso ouvir a palavra de Deus. Como é gostoso saber que Deus me ama. Sabe? Como é bom obedecer os mandamentos de Deus, porque quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Mas como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não temos cumprido o mandamento de Deus? Ou pior ainda, muitas vezes nós nem conhecemos os mandamentos de Deus. É aquilo que eu falei no domingo. As pessoas não conhecem nem a palavra de Deus, não conhecem nenhum versículo de cor. Então é necessário que a gente saiba versículo de cor? Sim, é muito importante que nós saibamos versículos de cores, porque esses versículos vão nos ajudar no momento da dificuldade. Quando nós passarmos por algum problema, quando nós passarmos por alguma dificuldade, nós vamos lembrar: lá em tal lugar está escrito tal coisa, e isso ameniza a minha dor, e isso dá descanso ao meu coração. E ela produz descanso, ela produz tranquilidade na minha vida. É isso. E o salmista, ele fala que depois dele falar da lei, ele descansava. Ele não cansava de falar desse tema, mas ele descansava na presença do Senhor. E sabe o que ele fazia quando ele terminava de falar com os Deus, de falar de Deus para as pessoas? Ele ia para casa estudar e conhecer mais de Deus. A Josi disse: nem se conhece os mandamentos, como cumprir? Se tu perguntar para as pessoas, para elas falarem os 10 mandamentos, elas não sabem falar. Os 10 mandamentos. Só os 10 mandamentos. O que está escrito lá em Êxodo 5, Êxodo 20. Êxodo 20, o que está escrito em Êxodo 20 lá, os 10 mandamentos, as pessoas não sabem decorar. Deuteronômio 5 também está os 10 mandamentos. E as pessoas não conhecem. As pessoas não sabem nem o que é os 10 mandamentos decorar. Sério, se a gente pedir, se tu fizer ontem eu estava vendo um videozinho, como é que é? Gincana bíblica. Daí as pessoas faziam brincadeira lá e perguntavam: quem carregou a cruz de Jesus? E, cara, sério, as pessoas não sabem. Aí as pessoas não conhecem a história de Deus. Aí, assim, era o nome da mãe de João Batista. O nome da mãe de João Batista. E assim eles fizeram. E eu errei o nome da mãe de João Batista. Para mim sempre foi Ana, a mãe de João Batista. E eu discuti. É Ana, não, mas é Isabel o nome dela. E para mim era Ana, lá sei eu por quê. E sempre foi, mas é que na minha cabeça era Ana por causa que eu morava no Morro Santana, que era o Morro da Santa Ana. Então, para mim era Santana. A mãe de João Batista era Santa Ana. Mas isso era só um erro lá daquele tempo lá. Então, assim, se nós suportar o jugo, logo em seguida nós teremos descanso na palavra de Deus. A Josi diz: vejo pelo menos 2 grandes vantagens em conhecer e guardar a palavra, para não pecar contra Deus e para que o Espírito Santo possa nos trazer à memória palavras de esperança
E tem tantas outras. Exatamente, e isso é uma das coisas principais, sabe? Isso é uma das coisas principais. O Espírito Santo nos revela a palavra no momento que nós necessitamos. Mas para ele revelar a palavra, nós temos que conhecer a palavra. Ele não vai colocar assim. Eu acho interessante quando as pessoas dizem assim, que a gente, quando o filho de Davi, Salomão, quando Salomão, Deus diz para ele assim, não existiu o homem mais rico do que, nunca existiu o homem que tinha mais dinheiro do que tu, e nunca vai ter um homem mais sábio que tu, e nunca teve até agora e nunca vai ter. E eu acho que as pessoas acreditam que aquilo ali foi um raio que caiu na cabeça de Salomão e ele virou sábio. Não, ele estudou muito. Ele leu muito para ele ter todo aquele grau de sabedoria que ele tinha. Para a gente ter sabedoria, a palavra de Deus mesmo diz: quem quer sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente. Isso está escrito lá em Timóteo. É que ele fez cola na prova. Então assim, gente, e aí nós vemos que o salmista não cansava de falar desse tema, ao contrário, quando ele terminava de falar desse tema, ele se recolhia para a casa dele e ia meditar a respeito da palavra de Deus. Depois de discursar da palavra de Deus, depois dele falar da palavra de Deus para as pessoas, ele ia para casa ler a palavra de Deus e se deleitar na presença de Deus. E isso é maravilhoso. Sabe o que nós vemos? As pessoas indo na igreja e escutando uma pregação lá, que hoje o jeito que nós vemos os cultos é assim. O culto que nós tem, o que é? Não, foi só eu que... O culto a gente vê, as pessoas vão lá para a igreja, aí tem 45 minutos de louvor. Depois dos 45 minutos de louvor, o irmão fulano de tal vai lá e faz um rap. Aí depois o irmão vai lá e faz uma dança. Depois outro irmão vai lá e faz uma peça teatral. Depois outro irmão vai lá e faz um louvor especial. Depois a outra irmã vai lá e faz não sei o que. Que mais que faz isso? Aí as crianças vão lá e cantam uma música. Aí o outro irmão vai lá e lê um poema. E aí quando é 10 para as 10... Aí, quando é 10 para as 10, eles chamam o pregador. Ó pregador, vou entregar agora a palavra para o senhor e deixa Deus lhe usar. O senhor tem 5 minutos para pregar e depois 5 minutos para terminar o culto. A palavra de Deus é o mínimo. Cara, não tem mais importância nenhuma. E nós não vemos. E as pessoas dizem... Teve uma pessoa que disse para mim que a parte mais importante do culto é o louvor. Porque depois que nós morrermos, nós ir para o céu, só vai existir louvor lá. Porque não vai existir mais a palavra de Deus. É lógico, lá vai existir só louvor, porque nós vamos estar na presença de Deus. E nós vamos conhecer Deus face a face. Mas o louvor não é nem um pouco importante, gente. Quer dizer, o louvor é importante, ele é importante. Só que... E a palavra de Deus é a coisa mais importante que existe na vida da gente. Eu saio daqui e vou pregar o evangelho para toda criatura. E nós vemos Paulo fazia a caminhada missionária dele. Nós vemos Pedro e Paulo fazendo a caminhada missionária e não tinha ninguém que ia com violão tocando música para eles, não. O interessante é a palavra de Deus. Nós temos que levar a palavra por isso que no culto de terça-feira aqui nós pegamos e abrimos e fazemos uma oração e falamos da palavra de Deus e ficamos 1 hora falando da palavra de Deus. Nos cultos de domingo, se você vê, nós temos dois louvores e depois dos dois, o culto tem 1h30. Nós fizemos 2 louvores, 10, 15 minutos de louvor e 1 hora e pouco de palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o importante. A coisa mais importante do culto é nós louvar a Deus falando dele. É isso que o salmista fazia. Ele se deleitava em falar da palavra de Deus. E quando ele terminava de falar da palavra de Deus, ele ia para casa e pegava a palavra de Deus e se alegrava se alimentando da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Sair na rua e falar da palavra de Deus, chegar em casa e ler a palavra de Deus. E quando diz que Jesus fugia de Maria e José para ir para o templo, era para ouvir a palavra, não era para ouvir... Ouviu falar da palavra de Deus, é isso que nós vemos. A Josi diz, a palavra estará no céu, porque ele é a palavra. Ele é a palavra, né? Isso diz para nós em João, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra é o Cristo. O Cristo é a palavra, e a palavra é o evangelho, ou seja, boas novas. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos estar nas novas. Não vai ser boas novas, porque nós vamos estar nas novas.
Nós vamos estar com a palavra, nós vamos viver a palavra de Deus. Não existe, entende? Não existe, o louvor é o mais importante. Não, o mais importante é a palavra, é E Cristo. mais triste ainda é que tu chega na igreja e o pessoal lá que vai fazer o louvor, eles estão lá intocável. Eles não falam com ninguém ali que está na igreja, eles não dirigem a palavra com um irmão, uma irmã que chegou com uma visita, a não ser com as pessoas que fazem parte do louvor. Tu pode chegar em qualquer igreja hoje e prestar atenção nas pessoas que fazem o louvor. É raro tu pegar uma pessoa que faz parte do grupo de louvor, que seja educado, que seja simpático, que seja agradável com as outras pessoas que estão na igreja, a não ser com aquele grupinho ali que faz parte do louvor. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas infelizmente não é só, às vezes, eu não vejo só no louvor, né? Eu vejo os pregadores, tu olha os pregadores eles se acham. Eu fui numa igreja um dia desses aí, que eu fui lá fazer uma visita. Eu fui fazer uma visita para um amigo meu, que é de uma igreja aqui de Florianópolis aqui. Eu fui lá na igreja fazer uma visita. E aí o pastor da igreja, cara, eu não vi o pastor da igreja. Aí nós estava lá, tava o louvor, teve aquele tempo, aquele período de louvor lá, 40 minutos, período de louvor. Aí daqui a pouco o cara sai de trás do telão. Tem 3 telão a igreja, assim. Quando eu falar que tem 3 telão, as pessoas vão saber que igreja que eu tô falando. Tem um telão assim, outro telão assim, outro telão assim. Aí o pastor sai de trás do telão e faz a pregação dele ali, 20 minutinhos. Aí termina a pregação dele, pega o telão e vai embora. Ele não tem contato com as pessoas. É triste isso. Aí depois esse amigo meu me levou lá na sala do pastor da igreja, lá para eu conhecer o pastor da igreja. Para conhecer o pastor da igreja, tu tem que ir lá no escritório dele. Entende? E Jesus fazia as pregações Gente, dele isso é e depois terrível. ficava ali para conversar com as pessoas. Aí tu vê os caras se acham a última bolachinha do pacote, a cereja do bolo. Cara, em vez de, quando a palavra de Deus diz para nós que nós vamos servir a Cristo, nós viramos servos. É isso que é a palavra de Deus. O pastor teria que ser o servo da igreja. Os que cantam deveriam ser servos. Eles deveriam servir a todas as pessoas. Todas as pessoas que têm algum cargo na igreja estão lá para servir as pessoas e para amar as pessoas. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Isso é o cumprimento da palavra de Deus. E nós não vemos isso. É isso que eu digo. As pessoas não se deleitam na palavra de Deus, elas se deleitam em outras coisas. Elas se deleitam na fama, elas se deleitam em reconhecimento. Quero que as pessoas olhem para ela e reconheçam ela como reconheçam ela. Por isso que a palavra de Deus diz para nós em Timóteo, lá é bem nos últimos tempos, serão tempos difíceis, porque existirão homens amantes de si mesmo, que farão coisas para ser para engrandecimento próprio e para servir o seu ventre. Eles vão servir o ventre deles, ou seja, eles querem ganhar dinheiro para poder comer bem, viver bem. É isso que eles querem. Eles não estão nem preocupados com a palavra de Deus. Eles estão mais preocupados em ter uma vida boa. E a gente vê o salmista que falava da palavra de Deus até para reis, e quando ele saía da presença do reis, ele ia para casa para ouvir mais da palavra de Deus. A Josi disse: para que servir se pode ser servido? Exatamente isso que a gente vê, infelizmente, na igreja hoje em dia. Aonde está a palavra de Deus para nós? Aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Aonde está o nosso amor, está o nosso deleite. Tem pessoas que se deleitam por trabalhar, tem pessoas que se deleitam de estar jogando futebol, indo no futebol ver o seu time, indo lá nas passeatas aí política, né? Cara, eu tenho um amigo meu no Facebook ali que ele se maravilha quando tem passeata aqui, né? Esses dias aí teve uma motociata aqui, nossa! Ele botou 1.700 fotos lá da motociata lá. O maravilhoso político esteve aqui, entende? A gente vê pessoas entregando a vida achando que homens vão resolver. Não, homem não resolve nada.
É somente Cristo. E a gente vê aqui, quando Davi, mesmo sendo rei, na presença de reis, ele não falava em coisas do Estado, mas ele falava em coisas de Deus. E é isso, Davi não tinha do que se envergonhar. Davi falava a verdade. As escrituras para ele era a melhor coisa. Era o assunto principal de sua vida. Quando ele estava falando da escritura de Deus, ele estava em casa. Essa é a realidade. Ele se deleitava em falar da palavra de Deus. Ele falava nas cortes, ele falava para as pessoas na rua, aonde ele andava, ele falava. O coração dele estava na palavra de Deus. A vida dele estava na palavra de Deus. A alegria dele estava na palavra de Deus, a ponto que nós lemos isso, né? Eu amo a tua palavra, eu me alegro nela, de estar sempre pensando nela. Elas são o meu supremo prazer. Já pensou quando a gente puder dizer assim, cara, eu tenho prazer em ler a palavra de Deus. Quando eu pego a palavra de Deus, eu degusto. Quando eu pego a palavra de Deus, eu me alegro. Eu me regozijo de ler a palavra de Deus. Sabe? E não surpreende quando um homem desses diga assim, ó, eu guardo a lei de Deus porque eu a amo. Porque nós vemos que é verdade isso. A ponto que nós lemos o Salmo 119 aqui. Uma declaração de amor à palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo diz assim, quem me ama guarda os meus mandamentos. Então, nós temos que guardar os mandamentos de Deus. E para nós guardar os mandamentos de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus. Nós temos que colocar a vontade de Deus na nossa vida. A palavra de Deus tem que ser o objeto de culto do nosso viver. A palavra de Deus tem que ser o objeto de alegria da nossa vida. Nós temos que falar ousadamente da palavra de Deus. Por isso que quando nós conhecemos a palavra de Deus de verdade, nós somos enchidos por ela e nós queremos só falar dela. Onde nós vamos, nós falamos dela. Sabe? Quando logo que eu me converti, nós conversávamos muito, né? Falava sempre de Deus perto das crianças. E uma vez nós fomos na casa do pastor da igreja lá e a mulher do pastor disse assim, a esposa do pastor, eu adoro, como é que ela disse? Eu não lembro o que ela disse. Era aniversário dele e ela deu um bolo para ele. Daí ela disse que ela adorava aquele bolo. Isso, ela deu um bolo e disse pro Leonel assim, nossa, eu adoro esse bolo. Daí ele olhou para ela e disse assim, a gente não adora bolo, a gente só adora a Deus. A gente tem que adorar a Deus, entende? Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente. Quando nós começarmos a olhar isso, quando alguém falar de alguma coisa diferente de Deus para nós vamos mudar. Nós vamos mudar a conversa e nós vamos para a conversa qual de verdade é a nossa alegria, que é a palavra de Deus. O amor é o cumprimento de Deus. O amor genuíno é viver livre e destemido na palavra de Deus. Aonde o amor pela lei de Deus reina no coração, a vida se enche de bem-aventurança. Não é o que diz lá em Mateus 5? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então, quando nós tivermos fome e sede de justiça, que nós pegarmos, ansiarmos, né? Aquilo que eu falei da peça do Giovanni Sim. O cara, quando chegar ao meio-dia, ele diz assim, nossa, agora chegou o meio-dia, eu vou ter 2 horas de descanso, eu vou poder pegar a Bíblia, eu vou poder ler a Bíblia, eu vou poder desfrutar desse tempo. Eu tenho 2 horas para estar conhecendo mais da palavra do meu Deus, eu vou ter 2 horas para poder debruçar diante da palavra de Deus e ler ela e me alimentar e poder conhecer um pouco mais de Deus. É isso que nós fizemos quando a gente tem 15 minutinhos. Sabe, quando a gente tem 15 minutinhos, a gente pega para olhar as mensagens no WhatsApp. Quando a gente tem 15 minutinhos, que nem eu agora, eu estava ajudando um rapaz aqui, eu estava virando massa ali na rua. Terminei, era 15 para as 8. Não, era 20 para as 8 quando eu terminei. Não, um pouquinho antes, né? Que 20 para as 8 eu já tinha tomado banho. Eu terminei às 8h30, daí tomei um banho. 7h30. 7h30, desculpa. 7h30 eu terminei, daí eu fui ali tomar um banho. Aí eu digo assim, nossa, tem 10 minutinhos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar um pouquinho, deitei lá na cama para descansar um pouquinho. E aí eu peguei o WhatsApp para responder umas mensagens que eu passei a tarde inteira ali, não consegui olhar. E já pensou quando a gente chegar assim, eu tenho 10 minutinhos. Eu vou pegar esses 10 minutinhos e vou ler a palavra de Deus.
Eu vou buscar a palavra de Deus. Eu quero que vocês entendam que eu tenho pouco tempo de leitura. Essa é a realidade. Eu não consigo ler, eu não tenho muito tempo para ler. Porque é por causa que eu faço os estudos. Então, assim, eu trabalho, né? Eu trabalho durante a noite e eu tô com a obra aqui em casa que eu faço durante o dia. E eu faço os estudos aqui. Só que para eu fazer esse estudo aqui, por exemplo, eu estou falando de um versículo. Para eu fazer esse estudo aqui, eu levo 5, 6, 10 horas, às vezes 2 dias, meditando em um versículo, buscando pessoas falando, buscando raciocínio de outras pessoas para eu poder trazer para vocês a melhor coisa que tem. Isso é o meditar. Então façam isso. Pega uma palavra de Deus lá, pega um versículo bíblico e vai buscar conhecimento daquele versículo bíblico. Ouve o Augusto Nicodemos falando, bota lá, versículo tal, Augusto Nicodemos, versículo tal, Paul Washer, versículo tal, Marcos Glaconato, versículo tal. Aí pega um monte de pessoas que falem a respeito desse assunto e ouçam todos eles. Quando tu ouvir 5, 6, 10 pessoas falando a respeito desse versículo, aí tu chega e tu vai pegar e vai chegar e vai colocar assim, bem, o que eu entendo desse versículo é isso, porque eu ouvi o fulano fala, eu ouvi o Augusto Nicodemos, eu ouvi o Hernandes Dias Lopes, eu ouvi o Marcos Glaconato, eu ouvi o Júlio Lima, aí tu ouviu 10 homens de Deus que falam de verdade. Eu estou dizendo para te ouvir pessoas que falam a palavra de Deus, tá, gente? Não ouçam esses caras aí que falam outras coisas diferentes. Eu vou falar bem sinceramente, eu não sei nem o nome desses caras aí. Mas esses caras que são coach, não ouçam esses caras, porque eles não falam da palavra de Deus, eles falam de ajuda, autoajuda. Isso não é a palavra de Deus. Não ouçam esses caras. Ouçam pessoas que falam a palavra de Deus, que esmiuçam a palavra de Deus. O Marcos Glaconato diz assim, ó, se tu está numa igreja onde o teu pastor não consegue expor um versículo, foge de lá. Porque isso não é igreja, isso é um lugar que ele está querendo te arrancar dinheiro, é isso que ele quer. Se o cara não expor um versículo bíblico, isso que eu estou fazendo aqui agora, eu estou expondo, eu fico 1 hora falando a respeito de um versículo, isso é expor, é mostrar o que o versículo está querendo falar. Mas não é todo mundo que tem esse dom de expor. Cara, é só quem tem preguiça, porque eu estou dizendo para vocês, qualquer um de vocês que estiver aí, você pode pegar a palavra de Deus, ouvir 10 homens falando, e esses 10 homens, aí tu vai pegar o raciocínio. Bem, o fulano falou tal coisa, o fulano tá falando tal coisa, cara, eu acho que esse cara aqui tá mais certo, eu vou por intermédio dele. E assim a gente vai fazendo assim. Mas tu lê há quase 30 anos. Quem é que botou aí? A Josi. E tu pega um versículo para fazer o estudo de 1 hora, o estudo. Mas tu passa a noite toda, porque eu vejo tu fazer isso. Como eu disse assim, a noite toda. É o que eu digo, essa 1 hora que eu falo aqui para vocês, eu levo 8, 6, 8, às vezes, eu não consigo terminar. Às vezes eu trabalho 7 horas, aí eu estou trabalhando e fico meditando e estudando. E estudando a respeito daquele versículo. E às vezes tu vai 2, 3 noites. E tem 2, 3 noites, às vezes eu faço aí, às vezes quando eu não consigo, tem dia que eu não consigo fazer, eu pego o dia de folga e sento lá e fico 3, 4 horas estudando sobre um versículo. Entende? Estudando sobre um versículo. É isso. Qualquer um de nós, por exemplo, cara, é o que eu falei para vocês a semana passada, se tu pegar esse versículo, esse estudo que eu faço para vocês é baseado no Salmo 119, Alfabeto de Ouro de Charles Spurgeon. Então, assim, se tu pegar o alfabeto de Charles Spurgeon e ler ele, e aí tu pega mais uns 3 ou 4 pessoas, aí, por exemplo, eu pego o Calvino, eu pego vários outros pensamentos de outros caras a respeito desse versículo e faço o meu pensamento. É isso. E qualquer um de nós pode fazer isso, gente. Qualquer um de nós. O Rampel disse que concorda plenamente. Coach é um comerciante. Gente, não ouçam eles, não ouçam. É um desfavor ao evangelho esses caras, gente. É um desfavor ao evangelho. Eu tô falando, deixa eu ver se eu lembro de alguns aí. Eu não consigo lembrar. Ed René. Não, é Ed René. Também, eu não gosto muito do Ed René também. O Ed René eles têm uns pensamentos muito doidos. Eu não gosto do Ed René.
Me esqueci agora. Tiago. Caramba, me esqueci o nome. Bem, me esqueci o nome dos caras. Nem é bom saber também o nome desses caras aí. Não ouçam eles. E tem um cara bem novo, que é David Leonardo. Não, mas tem o Thiago também, né? O David Leonardo. E tem um outro cara ali também. Eu não sei quem é. Então, assim, não ouço esses caras. Thiago Brunet. Isso, Thiago Brunet. Obrigado, não ouço esses caras. Não ouçam. Hoje eu ouvi tanta coisa do David Leonardo. Quem é que botou isso? A Josi. Tu ouviu tanta coisa falando dele, né? O cara que eu gosto de ver, ele tem o canal dele é Dois Dedos de Teologia. Me esqueci o nome, cara. Hoje eu tô ruim de lembrar o nome. Dois Dedos de Teologia. Eu tenho pavor. Quem é que botou que tem pavor? Porra, a Josi disse: hoje vi tanta coisa do David Leonardo que meu Deus, até parece bom. Gente, é que as pessoas. Não, é que na realidade não é que as pessoas. Ele fala o que as pessoas querem ouvir. As pessoas dizem, por exemplo, uma das frases do David Leonardo é: Tu é o centro das. Iago Martins, isso, esse é o do Dois Dedos de Teologia. Ouça esse Iago Martins, cara, ele é um cara novo e bom. Ele é bom de falar. E ele tá. E o Iago Martins. Só para vocês terem uma noção, agora vocês vão gostar dele. O David Leonardo falou que ele é do Satanás. Que o Iago Martins é de Satanás, porque o Iago Martins, sabe o que o Iago Martins disse do David Leonardo? Ele disse assim, infelizmente o David Leonardo, ele é um cara que está anestesiando as pessoas para ir para o inferno. Ele tá anestesiando, ele está dizendo para a pessoa, não te preocupa, Deus é bonzinho, Deus vai cuidar, tu é o centro das atenções de Deus. Não, tu não é o centro das atenções de Deus, nós não somos o centro da atenção de Deus. A palavra de Deus diz para nós que nós somos depravados, a palavra de Deus diz para nós que nós somos totalmente pecadores, a palavra de Deus diz para nós que nós não somos merecedores da palavra de Deus, a palavra de Deus diz para nós que nós não prestamos. Sabe o que ela diz para nós lá no Salmo 14? Olhei para o mundo e não encontrei um homem que fosse capaz de me adorar, um homem que fosse capaz de levantar a voz para mim. E aí o cara vem dizer que eu sou o centro das atenções de Deus, que eu sou igual a Deus. Não, eu não sou. Eu sou uma porcaria, que se Deus não tivesse tido misericórdia e a misericórdia dele não tivesse se renovado todos os dias, eu estaria no reino dos infernos, que é o que eu mereço. É isso que é a realidade que eu mereço. A Josi disse, não gosto. Já começa a me enervar, gente. Começa a me enervar. A Josi disse, não gosto. Vi muita gente compartilhando, gente fazendo propaganda que até parece ser bom, de tanto que falam. Sim, gente, porque são as pessoas que estão anestesiadas, né? Isso é exatamente o que o Iago Martins diz, cara. Ele está anestesiando gente para ir para o inferno. As pessoas estão indo felizes da vida para o inferno. Entende? Que ele está dizendo para as pessoas, não te preocupa, vive a vida tranquila. Ele não está falando o que a palavra de Deus diz para nós. A palavra diz assim, arrependei-vos, porque está próximo. Ô louco, essa noite eu vou pedir tua alma, para onde tu vai? E ele está fazendo assim, não, meu querido, nem te preocupa, Deus te ama, Deus te ama. Ele está alargando a porta. Ele está alargando a porta, dizendo para as pessoas, não se preocupe, pode viver a vida tranquilamente. Gente, o que Deus diz para nós, o que Deus diz lá, que nós lemos no Sermão do Monte, que diz assim, as pessoas, esses cara, vamos lá, olha o que eu estou falando sinceramente, David Leonardo, Thiago Brunet, vão chegar lá no reino dos céus e vão dizer assim, curei em teu nome, fiz milagres em teu nome, e Cristo vai dizer para ele, não te conheço, não te conheço. Misericórdia. Esses caras, eu estou falando, eu não estou dizendo que eles vão para o inferno, eu estou dizendo para eles, se eles continuar do jeito que eles estão falando da palavra de Deus, eles vão para o inferno, e não só eles, mas os 6 milhões de seguidores que o David Brunet. Nossa, agora misturei os dois nomes. Thiago. O David Ventura e o David... Leonardo. Não, é Leonardo, David Leonardo. O David Leonardo. Ele e os 6 milhões de seguidores dele estão indo para o inferno. Porque ele está anestesiando esses 6 milhões de seguidores. Sabe? E aí quando a gente fala da palavra de Deus pura e cristalina, as pessoas dizem que a gente é... Ah, não, tu é muito duro. Gente, eu vou ser duro o resto da minha vida. Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. Gente, é terrível. Então, não assim, estou te comparando com Jesus, eu só estou dizendo que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias e nós temos que aprender a andar nos seus caminhos para que nós possamos encontrar o deleite de andar na palavra de Deus. Eu estou falando isso para vocês a respeito desses homens de Deus e não homens de Deus, que eu falei nomes aqui, citei nomes,
Porque existe a palavra de Deus e existe anestesia. Aí tu quer seguir a anestesia, tu segue a anestesia. Tu tem o direito de seguir a anestesia. Tu tem direito de seguir David Leonardo. Só que tu não vai estar ouvindo o Evangelho de Cristo. Tu vai estar ouvindo qualquer coisa, mas tu vai estar ouvindo uma pessoa que está te dando uma alta ajuda. Tu está ouvindo uma pessoa que está te ajudando a vencer na vida. Tu está ouvindo uma pessoa... Hã? E aí pro inferno. Tu está ouvindo pessoas que estão te ensinando a ser mundanos. Tu vai viver uma vida boa aqui na Terra. Agora, tu ouvir pessoas... Ouça Paul Washer. Ouça, como eu disse, Augusto Nicodemos, Marcos Gaconato. Escuta esses homens que falam. Leia Charles Spurgeon. Leia Banner. Me esqueci agora o nome do cara. Mas tem muito. Depois eu vou preparar uma relação de homens de Deus para você poder ouvir e poder ler. Aí, leia Watchman Nee, que é maravilhoso. Tem um monte de gente boa aí. Parem de ler porcarias. O Rampa disse assim: eles alimentam a nova geração de algo podre, que os jovens gostam porque eles fazem bem. Sim, homens amantes de si mesmo, é isso que está escrito em Tiago, homens amantes de si mesmo. Eu quero ir para uma igreja que me alegre, uma igreja que aceite eu ser como eu sou. Cara, eu quero poder estar numa discoteca, com fumacinha, com uma cervejinha. E aí a igreja pode, entende? Não tem problema. Nós vamos fazer uma balada gospel aqui para os crentes. Eles estão adequando a igreja ao mundo. E a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com o mundo. Nós não devemos andar conforme o mundo. Nós temos que andar totalmente na contramão do mundo. E nós vemos esses homens que se dizem homens de Deus, que falam que vão ganhar. E é isso. E a palavra de Deus diz que nós vamos perder. É isso que diz. Mas ainda tem jovens bons ainda, né? Não, tem igrejas boas, gente. Eles. Tem igrejas boas, procure igrejas que falem da palavra de Deus de verdade. Existem igrejas boas, existem igrejas más. E também existe existe tudo que é tipo de crente, existe tudo que é tipo de batuqueiro, existe tudo que é tipo de católico, existe tudo que é tipo. Então procure, por isso que eu digo assim, não procure a igreja mais próxima da tua casa, procure a igreja mais próxima de Cristo. Isso. É isso que nós temos que procurar. Não. Alguém falou alguma coisa aí? Não, o Rampa só disse isso. Não, que botou assim, eles alimentam a nova geração. Foi o que eu botou. Tá. Então, assim, Davi, a única coisa que ele procurava era uma oportunidade de se deleitar nos mandamentos de Deus. É isso que ele procurava. Ele sabia que os mandamentos de Deus jamais seriam alterados. Ele sabia que aquilo ali que produziria alegria na vida dele. Ele sabia que a graça de Deus estaria sempre sobre a vida dele. Ele guardaria essa mesma... ele sabia que a graça de Deus, ele receberia a graça de Deus na mesma proporção ao qual o seu coração ama os preceitos de Deus. Olha, agora ficou confuso. Vamos lá. Da mesma forma que eu amo os mandamentos de Deus, a graça de Deus cai sobre mim. Se eu amo muito os mandamentos de Deus, a graça de Deus cai muito sobre mim. Se eu amo mais ou menos os mandamentos de Deus, a graça de Deus mais ou menos está sobre mim. Se eu deixo os mandamentos de Deus de lado, a graça de Deus vai me deixar de lado. Deus vai dizer para mim: não te conheço. Te afasta de mim. Então, queridos, que nós possamos de verdade mudar o nosso pensamento, que ao longo da nossa vida nós possamos desfrutar desse supremo deleite que é estar em santidade. Que nós possamos mudar o nosso coração. O seu coração, o coração do salmista estava tão fixo no amor para com a vontade de Deus que ele tinha certeza que a graça sustentaria o seu deleite. A Josi diz: da mesma medida que eu amo os mandamentos de Deus, a graça de Deus cai sobre mim. É isso aí que eu falei. Da mesma forma que eu amo a Deus, Deus me ama. É isso que Cristo fala, né? Se tu te envergonhar de Deus, eu vou me envergonhar de ti. Se tu amar a mim, eu vou amar a ti. E nós vamos receber da mesma forma a qual nós tratamos. Como você tem tratado as coisas de Deus?
Como você tem tratado os mandamentos de Deus? Ah, quando eu tenho tempo, eu faço isso. Então, querido, eu quero dizer para ti que quando tu chegar lá na porta do céu, Deus vai dizer assim, ah, depois quando eu tiver tempo eu venho aqui te atender. Entende, gente? Aí tu vai dizer, ah, então Cristo ele vai agir como eu acho? Sim, ele vai agir como tu age. Ele vai fazer exatamente como tu. Se tu foi um homem sincero, um homem de Deus, tu vai receber Deus. Se tu foi um cara que teve um pé no mundo e um pé no... Cara, tu vai receber as coisas do mundo. Tu vai ganhar as coisas que o mundo vai te dar. Então assim, gente, esse salmo é uma constante expressão de amor à palavra de Deus. E só que nós vemos que aqui, nesse versículo, no versículo 47, é o qual nós lemos, é a primeira vez que ele expressa verbalmente essa palavra, né? É a primeira vez que ele diz assim, eu amo os teus estatutos. Aqui, ele diz que, nós vemos no versículo, depois quando a gente chegar lá no versículo 165, ele vai falar que ele ama os deleites. Os deleites os deleites traz grande paz para ele. A palavra de Deus traz paz imensa para a vida dele. Então ele lá no versículo 165 ele vai falar a respeito de paz. Aqui ele está falando a respeito de amor. Vamos ler de novo o verso 47. Ele diz assim, os teus mandamentos trazem alegria, pois eu os amo. É a primeira vez dos 46 que nós já lemos, e agora estamos chegando no 47, e só lembrando para vocês, os do 1 até o 46 está no nosso Instagram, tá? Tu pode entrar, no Instagram não, desculpa, tá no nosso YouTube, entra lá no YouTube, tá o versículo 1, versículo 2, versículo 3, até o versículo 46, e hoje vai entrar o versículo 47, é a primeira vez que ele fala que ele ama os estatutos, e não é só essa vez, eu quero ler outros versículos, que nós vamos estudar mais adiante, mas o versículo 97 ele diz assim, ó, como eu amo a tua lei, eu penso nela o dia todo. Já pensou quando a gente poder dizer assim, nossa, como eu amo a tua lei, Senhor? Eu penso nela todos os dias e o dia todo. No 113 diz para nós assim, ó, não suporto pessoas falsas, mas eu amo a tua lei. No versículo 119 diz assim, tu trata todos os maus como lixo, porém eu amo os teus ensinamentos. O 127 diz para nós assim, eu amo os teus mandamentos mais do que ouro, mais do que o ouro puro. O 140 diz para nós assim, ó, como é firme as tuas promessas, e eu, o teu servo, o amo. 159, vê como eu amo os teus ensinamentos, ó Senhor, conserva-me vivo por causa do teu amor. Ele ora para Deus e diz assim, Senhor, eu amo demais os teus ensinamentos, me conserva vivo por causa desse amor. Eu quero amar e quero falar cada vez mais de ti. Salmo 119, versículo 167, odeio e detesto a mentira, mas eu amo a tua lei. Já pensou a gente dizer isso? Eu detesto a mentira, mas eu amo os teus pensamentos. Versículo 167, eu errei aqui, deve ser outro número, porque 167 eu amo a tua mentira. Deve ser outro versículo, deve ser o 177, que diz assim, obedeça os teus ensinamentos e eu os amo com todo o meu coração. Por isso que eu digo que o Salmo 119 é maravilhoso. Ele é uma declaração de amor à palavra de Deus. Todos esses versículos que eu li aqui de declaração de amor à palavra de Deus estão dentro do Salmo 119. Olhando assim imparcialmente agora eu gostaria que você olhasse para dentro de si, imparcialmente, como tem sido a nossa vida. Será que de verdade nós temos nos deleitado na palavra de Deus? Será que o nosso consolo e conforto tem sido a palavra de Deus? Será que nós temos meditado na palavra do nosso Redentor celestial? Será que nós amamos o que Ele fez por nós? Será que nós reconhecemos o que Ele fez por nós? Será que nós temos mantido a comunhão com Ele em oração? Quanto tempo de oração tu tem usado durante os dias? Quanto tempo de ação de graça Quanto tempo tu tem agradecido a Deus durante o teu dia? Ah, mas eu não tenho nada para agradecer a Deus. A gente enxerga, a gente vê, a gente sente o tato, né? Nós temos tato, nós temos quilômetros de veia dentro do nosso organismo e nenhuma delas é entupida. Nós temos a voz, nós temos paladar, nós temos pernas que andam, mãos que se movem, a voz que sai da nossa boca. Cara, quanta coisa nós temos para agradecer, quanto tempo nós temos tido de ação de graça perante Deus, em quanto tempo de aspiração contínua
contínua nós temos na presença de Deus, quanto nós temos aspirado de estar na presença de Deus, aspirado, quando a palavra diz assim, sabe quando a gente faz assim, ó, que tu tem vontade, tu tem desejo, será que nós temos suspirado por conhecer mais de Deus? Da mesma maneira, nós devemos examinar também a nossa conduta que nós temos para com o outro, com as pessoas que estão na nossa volta. Será que nós temos baseado os princípios cristãos em amor, ou nós temos baseado os princípios cristãos, como eu falei lá no início, em regras? Será que nós temos colocado a vontade de Deus em primeiro lugar na vida da gente de verdade? E como tem andado o nosso autodomínio, ou seja, o nosso domínio próprio? Será que nós temos tido temperamento? Será que nós temos tido disposição de fazer a palavra de Deus? No nosso viver diário, nós estamos dispostos a sofrer situações vexatórias? Se alguém chegar no meio da rua e começar a nos ofender, falar mal de nós, nós vamos ficar quietos? Será que quando nós estamos dispostos a sofrer com pessoas enfadonhas que ficam nos enchendo o saco, com pessoas desagradáveis que falam mal da gente, tudo por amor ao Evangelho, será que nós estamos dispostos a fazer isso? Será que nós estamos dispostos a perder amizades por causa do Evangelho de Deus? Se nós amamos a Deus, o nosso Salvador, nós nos deleitamos até nas provações. Nós nos deleitamos até nesses problemas e nessas dificuldades. Simplesmente por uma razão. Por causa que até essas dificuldades, até esses problemas foram enviados por Ele. Porque tudo é dele, por Ele e para Ele. E a palavra de Deus diz para nós em Romanos 8:28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam conforme os seus preceitos. Nós temos que colocar a vontade de Deus de verdade na vida da gente. Se nós ocuparmos a nossa vida e fazer a vontade de Deus, nós vamos nos deleitar nos mandamentos do nosso Redentor e Salvador. Nós não falharemos. Por fim, por meio da expiação do sangue de Cristo, nós seremos admitidos por Ele. A cruz do Calvário nos trouxe salvação. E as promessas celestiais vêm por intermédio dela. Mas para isso nós temos que amar o Evangelho de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Espero que eu tenha sido claro nesse dia. Que as pessoas possam realmente, que nós possamos realmente transformar o nosso viver e fazer com que a vontade de Deus seja expressada por intermédio de nós. Que nós, assim como o salmista, estejamos prontos para andar e falar do Evangelho de Deus para todas as nações, para reis, para plebeus, para moradores de rua e para qualquer outra pessoa. Que nós estejamos dispostos a fazer a santa, a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Domingo nós estamos aqui novamente, continuando a série que nós estamos fazendo. Lá no domingo nós estamos estudando sejais ouvintes, não sejais ouvintes, mas sejais praticantes da palavra de Deus. Estamos falando a respeito de Tiago. Já faz 2 domingos que nós estamos estudando. Estamos indo para o terceiro agora. E na terça que vem de novo, às 20 horas, às 19h30 agora no domingo, tá? E na terça que vem às 20 horas novamente nós estamos aqui. Lembrando que nós vamos deixar uma caixinha aberta aqui de perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, façam. Vai estar no Instagram, vai estar também no Facebook aqui. Você pode deixar sua pergunta, pode mandar por WhatsApp também para mim. E aí a gente vai responder a pergunta de vocês. Toda quinta-feira ao meio-dia a gente tem um videozinho de 3 minutos que a gente tenta responder alguma pergunta. Se não tiver pergunta, eu vou falar a respeito do Salmo 119, versículo 47, a qual nós comentamos hoje. Amém? Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Vou pedir para Deus fazer um encerramento para nós com uma oração e assim eu bebo água. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos por estes momentos que tivemos aqui, Pai. Te agradecemos, Pai, e ao mesmo tempo te pedimos que nos ajude, Senhor, a aprender cada vez mais da Tua Palavra. Que nós possamos nos aprofundar cada vez mais naquilo que Tu tens proposto para que nós possamos aprender. Que nós não fujamos do Teu propósito para as nossas vidas, Pai. E que nós deixamos um pouco o nosso lazer, a nossa própria vontade para aprender mais a Tua Palavra, para
ler mais a Bíblia, para ouvir mais aquilo que tu tens para falar para nós, Pai amado. Que nós tenhamos uma noite tranquila. Quero te pedir, Senhor, que tu abençoe as pessoas que estão hospitalizadas, que estão enfermas, Pai, que tu abençoe a cada uma delas, Pai, conforme a sua necessidade, Pai. Eu te agradeço por tudo e te digo, Senhor, que tu és maravilhoso na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fique em paz e até domingo, se Deus quiser.